E aí, pessoal, vamos para mais um boletim Agro 30. Tá ficando uma tradição já nesses últimos anos resumir o que foi o mês que passou e dar a minha visão do que a gente tem que olhar aí para frente. E ao final deixar aquelas fotos, né, que acaba virando um acervo legal aí das pessoas que eu convivi ao longo do mês, dos lugares que eu visitei. Muito interessante, tá? Se você gostou, deixa o teu like aí no vídeo, se inscreve no canal para que você receba o alerta quando sair um vídeo novo. Mais ou menos a cada 20, 30 dias tem algo novo aí. Começando então com os fatos que marcaram esse mês de setembro e trazendo um pouquinho de agosto também aí para vocês. No mercado de grãos, que é sempre aquela grande preocupação da maioria dos produtores, né? Como é que ficou aí a estimativa do USDA, que é tão importante para a gente olhar? No milho, a produção global está estimada em 1,21 bilhão de toneladas, então subiu 800 mil em relação à projeção do mês anterior. Os Estados Unidos agora vão ficar com 384,4, 600 mil a mais do que agosto, 600 mil toneladas. Houve uma ligeira recuperação lá das lavouras nos últimos 30 dias, aí para a tristeza do produtor de milho brasileiro. Na China, a expectativa é 277 milhões de toneladas, é uma safra que ainda vai iniciar. O Brasil permanece com 129, safra ainda a iniciar, e a Argentina com 54 também. Então essa é a situação do milho. A projeção que eles soltaram não mexeu no mercado, né? O mercado tem tido bem estável aí nos últimos dias, não teve grandes novidades. Os estoques então ficariam em 314 milhões de toneladas, o que dá quase 3 milhões a mais do que agosto, 5% acima de 22, 23. Então tem bastante milho aí. Na soja, a produção global estimada agora em 401 milhões de toneladas, caiu 1,5 milhão de toneladas em relação a agosto, principalmente pela queda nos Estados Unidos. Então, se no milho a situação está complicada, na soja nós estamos super bem aí, eles estimam 163 milhões de toneladas na safra que está sendo plantada agora, e eles caíram, né, quase 2 milhões aí em virtude de performance das lavouras lá, clima, produtividade. Eles agora estão com a expectativa de 113 milhões de toneladas. Então olha que interessante, né? Eles 113 e o Brasil 163. Então o Brasil abriu uma Argentina em relação aí aos americanos, né? Se a gente vê que Mato Grosso está beirando 100, né, mais de 90, daqui a pouco nós vamos poder fazer uma brincadeira que os Estados Unidos caíram para terceiro na produção mundial de soja. Primeiro vem o Brasil, depois o Mato Grosso, daí os Estados Unidos, né? Bom, então na Argentina também espera-se grande recuperação aí da safra, né, que foi uma tragédia. Vocês lembram, esse ano 24, 25 milhões, eles voltam para perto de 50. Os estoques ficaram estáveis ao redor de 119 milhões de toneladas, mas são estoques mais altos do que eram nessa mesma época do ano passado, 16%, por isso que a gente não viu nenhuma reação de preço. A colheita nos Estados Unidos, então, vem vindo, já está acontecendo, né? O milho, no dia 17 de setembro, já tinha quase 10% colhido, está um pouco acima, e a soja estava com 5%, um pouquinho acima também em relação às últimas safras. O algodão está mais ou menos empatado, então a colheita nos Estados Unidos vem vindo bem, ela está mais rápida um pouquinho do que os últimos anos, então com isso, como a safra não entrou atrasada, sempre aquela expectativa de que possa ter neve e atrapalhar a fase final, ela fica, lógico, o clima é sempre difícil prever, mas esse risco fica um pouco menor. No Brasil, nós tivemos então a 12ª e última estimativa da Conab sobre 22, 23, agora está perto de 323 milhões de toneladas, acho que talvez tenha sido o maior crescimento do Brasil de um ano para o outro, quase 19% a mais. A soja fecha em 154,6 milhões de toneladas, né? E o milho fecha em quase 132 milhões de toneladas,
ambos com um crescimento fantástico em relação ao ano passado. Agora, novidade já trazendo para vocês é que lançou a Conab a 23, 24. Fizeram a primeira apresentação do que vai ser essa safra sendo plantada. Está muito longe, ainda tem a segunda safra, né? Mas é sempre interessante. É o que nós temos aí de informações oficiais. Então a ideia é que são 319,5 milhões de toneladas, ela cairia 1%, lembra? 323, vem para perto de 320. A área ficaria em 79 milhões de hectares, o que dá 500 mil hectares a mais do que nós plantamos na safra 22-23. Então o Brasil reduz a velocidade de crescimento, que foi espantosa, né? Vocês viram aí, quase 16 milhões de novos hectares em 4 safras, então a média de 3,5, 4 milhões de novos hectares por ano. A estimativa da Conab é que agora, em virtude dos preços, em virtude dos juros, dificuldade aí de acesso a fertilizantes e outras coisas mais, a gente cresceria 500 mil hectares. Na soja, a estimativa da Conab é 162,4, lembra, os americanos 163, então as duas estão bem alinhadas, dá um crescimento ainda de 5% em relação à soja que nós colhemos da 22-23, e a área iria para 45,3 milhões de hectares. Então a área de soja cresceria quase 3%. Então olha que interessante. No geral, a nossa área vai aumentar 500 mil hectares, de acordo com a Conab. A soja aumenta mais de 1 milhão, quase 1 milhão e 400 mil, 1 milhão e 500 mil novos hectares, e no milho cai aproximadamente 1 milhão. Quer dizer, a expectativa da Conab é que a segunda safra de milho, um pouco de queda na primeira, mas na segunda vai ter um desestímulo, né, para plantio aí. Tudo vai depender do clima, lógico que está muito longe ainda. O milho a gente teria então 120 milhões de toneladas, tem uma queda sensível em relação ao que a gente teve agora nessa safra aqui. Então a expectativa é que haja uma redução da área de milho na segunda safra, com os impactos do El Niño, né? Um pouco do que as pessoas falam é que o El Niño nós temos mais chance de secar na parte mais norte na segunda safra, entre outros impactos aí que é sempre difícil também, porque cada El Niño, na verdade, tem um comportamento, né? Então, por isso que a Conab deu essa mexida aí. Em relação aos indicadores econômicos do agro, balança comercial em agosto, outro show. As exportações passaram de 15 bilhões de dólares, 6,6% a mais do que agosto de 22. Como os preços caíram, pessoal, olha que legal como o Brasil está conquistando market share, nós estamos colocando muito mais volume. As importações ficaram em 1,5 bilhão de dólares, né, que é uma queda em relação a agosto de 2022. Então significa que nós fechamos o mês de agosto com 14 bi de saldo, 10% praticamente a mais do que o saldo do ano passado. As exportações acumuladas, portanto, de janeiro a agosto passaram de longe já dos 100 bilhões de dólares, estão quase 113 bilhões de dólares, estão 4% acima do que foi o ano passado. Então, se vocês quiserem, para não ficar muito cansativo o vídeo, mais detalhes de quais são os produtos que mais cresceram, tudo isso daí, vai lá no site doutoragro.com, que vocês têm um texto. Esse texto, peguem sempre, todo mês tem esse texto novo lá, que traz o resumo para vocês. Pode usar aí nas empresas, debater, colocar o pessoal para ler o nosso boletim lá. Tá? Preços do agro, então, no dia 18 de setembro, ao redor do dia 18, 20, a soja entregue em São Paulo estava R$ 146, Paranaguá, uma queda de 3,5%, perdão, na entregue no porto de Paranaguá. Milho 53,82, também caiu 0,5%, e o algodão R$ 4,00 por libra-peso, também caiu 0,5%. O café também, né, apesar de ter subido um pouquinho, 1,8%, ainda na casa dos R$ 800 a saca, 830. E o boi, né, pessoal? O café e o boi tá difícil aí, né? 214, 215 reais arroba, mas já começou a subir. Aparentemente esse abate, grande volume de abate de fêmeas e algum estresse de mercado passou, e acho que a arroba agora começa
a entrar num momento um pouco melhor aí pro pecuarista. Foi muito difícil os últimos meses aí, né? O café e o boi da mão aí que olha... que precisamos ficar de olho então no agro agora de outubro. 5 pontos para vocês acompanharem. Bom, principal agora, evolução do plantio da safra brasileira de grãos, 23, 24, todo mundo funcionando, trabalhando agora, né? E esse seria um ponto muito importante. O avanço da colheita e a reta final da safra de grãos nos Estados Unidos também é outro ponto para acompanhar agora nos próximos 15, 20 dias. E tentar entender mais a força e o efeito do El Niño no agro, até para compra ou venda antecipada aí dos produtos. Nós estamos vendo uma situação muito triste no sul do Brasil, né? Nossa solidariedade aí, Vale do Taquari, que tragédia, né? Quantas pessoas perderam tudo, produção animal, inundação, e isso também pode atrapalhar a atividade agrícola do Rio Grande do Sul, né? Então o Rio Grande do Sul está sendo muito castigado, né, turma? É muita seca, muita chuva, é incrível, né? Ficar de olho lá sempre na tensão Ucrânia-União Soviética. A União Soviética é boa, né? Vocês vão até dar risada aí agora, entreguei a minha idade. Ucrânia-Rússia, a saída dos grãos aí com rotas alternativas, a flutuação do real, né? Chegou perto de 5, aí voltou para 4,85. Vamos ficar de olho também nisso daí. Isso tem relação total, né, com os custos e vendas que a gente tem. Como eu já comentei, a recuperação da arroba com oferta mais reduzida, isso é importante aí para a atividade da pecuária. Enfim, o que eu estou imaginando, pessoal? Antes de discutir um pouquinho sobre uma das grandes ameaças aí para o agro, eu acho que a gente tem uma perspectiva boa para a safra 23, 24, né? Repetir o ano passado, provavelmente nós vamos ter um preço médio semelhante, né? A não ser que a gente tenha algum grande efeito climático do El Niño aí. Nós estamos observando também na cana uma situação muito boa, né? O açúcar batendo recorde aí dos últimos 10, 12 anos. A outra perspectiva é que o petróleo subiu, está vendendo muito hidratado, né? A frota flex agora, como o preço está abaixo dos 75%, o consumo vai surpreender, na minha opinião. Então nós vamos ter boas novidades aí para a cana, para jogar o valor do ATR acima de 1,20, 1,22, talvez até 1,23, né? Que seria muito importante aí para a cana também. Então a cana está bem, né? As usinas estão bem, estão vendendo. O momento para o etanol é muito bom no planeta, né? Um reposicionamento. Aqui no Brasil, um elogio ao governo, né? O projeto de energias renováveis muito interessantes, antecipar o aumento do biodiesel no diesel é bom para o agro. O etanol anidro na gasolina de 27% para 30%. As políticas de combustível renovável na aviação, né? Eu costumo brincar que a asa do avião passa a ser um grande consumidor das fazendas também, do agro. Enfim, nós temos muita coisa boa acontecendo aí nas energias renováveis também. Os investimentos em biogás, biometano, e nessa área fica o meu elogio, porque tem uma sintonia muito grande com o que o planeta precisa, com o que o Brasil realmente precisa, né? E aí, o ponto negativo que tem que ser observado agora nesse mês é a rediscussão do marco temporal, tanto no Senado quanto no Supremo. É um retrocesso para o Brasil rediscutir isso, porque a gente sabe, hoje nós temos no Brasil aproximadamente 500 mil, 600 mil pessoas, brasileiros que são de origem indígena. São mais de 110 milhões de hectares, né? Acho que 118 milhões de hectares, 14% da área do Brasil dedicada para esses brasileiros. Lembrem que o Brasil exporta 323 milhões de toneladas de grãos, usando 60%, 70% da área que está reservada aos brasileiros de origem indígena, né? E aí essa discussão para aumentar mais ainda essa área. E esse aumento ele virá com desconforto institucional para investidores, deve afugentar investimentos, se for aprovado, né, isso vai longe ainda,
deve ter problema com produção, com exportação, afugenta, como eu disse, investimentos internacionais. Enfim, é uma discussão destruidora da geração de valor. Então esse é um ponto muito importante. A gente sabe que sem geração de renda é difícil você manter uma distribuição sustentável de renda, e esse ponto realmente está aí colocado. E pouco se discute de que quem está trabalhando nessas terras há 30, 40 anos, que comprou essas terras, será indenizado, deve ser indenizado caso sejam desapropriadas, tomara que não sejam, né? Porque a gente já viu isso em outros locais e não gerou produção nenhuma. A Raposa Serra do Sol é um exemplo, né? O que aconteceu lá, vale a pena visitar antes e depois, né? A produção de arroz que abastecia um volume enorme de pessoas, acabou tudo, né? O próprio brasileiros de origem negra estavam trabalhando lá, acabaram indo para as periferias das grandes cidades. Então, isso é uma coisa que eu não estou vendo ser discutida. Qual é o valor total da indenização? Se forem reclamados 10, 15, 20 milhões de hectares a mais, faz a conta. 10 mil reais o hectare, que é um preço praticamente inexistente hoje, faz a conta de quanto vai dar de indenização. E as áreas urbanas também, que podem ser questionadas, porque aí já não é mais o ano de 1988, né? Como é que fica as áreas urbanas, bairros, às vezes cidades inteiras, e como é que fica também a possibilidade da sociedade brasileira se aproveitar de recursos naturais importantes, como jazidas de fertilizantes e outros que estão nessas áreas e que podem ser comercializados, mas beneficiando o país. Enfim, é um retrocesso muito grande essa discussão que está aí, e para nós que estamos enxergando no agro, nas exportações, na geração de valor, a possibilidade de inserção dos brasileiros, basta vocês verem o que cresceu aí o PIB do Mato Grosso vis-à-vis o PIB do Brasil nos últimos anos, né, das regiões que estão se desenvolvendo, isso acaba sendo um retrocesso da inserção social no Brasil. Então esse é um ponto, hoje, o que mais me aborrece, mais me preocupa, pela falta de visão econômica de quem está tomando aí uma decisão desnecessária pelos números de áreas que eu já falei aqui. Então, fica esse alerta, acho que a sociedade civil está muito pouco mobilizada para esse grave problema que pode acontecer naquele que é o melhor negócio do Brasil, naquele negócio que gera mais emprego, que gera mais oportunidades para as pessoas e mais contribuição via impostos para o governo. Nós não podemos quebrar a perna de parte desse setor com retrocesso por questões ideológicas, né, que precisam ter mais um enfoque econômico também aí nessa história. É isso. Para fechar, deixo com vocês aí imagens dos nossos trabalhos. Aqui é muito trabalho, vocês sabem disso, né? A minha leitura é de que o mérito deve vencer, a geração de valor deve vencer, o trabalho deve vencer. Vem aí agora um conjunto de imagens legais de todo esse giro que foi feito nesse último mês, brasileiros do trabalho que estão aí fazendo o seu papel de gerar renda. Então, quem não quiser agora pode sair, mas antes eu tenho uma novidade, não sai ainda não. Acabei de lançar esse livro, queria dizer para vocês aí com muito orgulho, já foi distribuído no mundo, é um livro em inglês em que ele explora os últimos 15 anos, as crises que a produção de alimentos passou no planeta, levando à fome, preços recordes, o que levou a essas crises e tento jogar para frente. Como é que a gente se planeja para os próximos anos, chamando a atenção do público internacional do grande papel que o Brasil teve nos últimos anos em evitar uma catástrofe alimentar no planeta. Graças ao produtor rural brasileiro que correu riscos, né, pagou 20 sacas de soja por hectare de arrendamento, outros 35, 40 sacos de custo de produção, correu risco, colocou o patrimônio. Muita gente agora está com uma dificuldade financeira enorme, não é? Mas o planeta se beneficiou. Porque se não fosse o Brasil aumentar 16 milhões de hectares em 4 safras, 75 milhões de toneladas de grãos a mais, o mundo hoje estaria numa situação muito ruim. O produtor rural brasileiro precisaria de um grande agradecimento do planeta, porque ele diminuiu o grave problema da fome. E antes que eu me esqueça, o livro você pode baixar gratuitamente no site da nossa
nova escola de agronegócios, harvenschool.com. Aliás, fica o meu pedido para vocês visitarem o site. Nosso processo seletivo para formar uma juventude joia já está aberto para começar o ano que vem, curso presencial, administração, direito e engenharia de produção, voltados para o agro. Vai formar administrador, vai ter advogado, OAB, né, engenheiro de produção, mas toda a especialização, todo o curso desenhado para trabalhar no agro. Conhece aí o trabalho, manda teu filho, avisa teu sobrinho para vir estudar aqui com a gente, nós vamos tomar conta deles. Então, com isso fica a minha surpresa aí para o final. Quem chegou até o final tem lá o livro para baixar, tá bom? Valeu, pessoal, estamos juntos no próximo mês, muito obrigado mesmo pela atenção de vocês. Entre em contato, manda sugestão, quanto mais conhecimento a gente entregar, mais contente o nosso time todo aqui vai ficar, tá bom? Valeu!